Bom, depois que a gente viu, né, a gente fez alguns exercícios de CSS, HTML, eu acredito que você já está conseguindo ter uma ideia, né, de como montar os seus layouts. Provavelmente, talvez você já até deu uma brincada aí, né? O que acontece? Bom, antes da gente cair mesmo num projeto propriamente dito, o ideal é que a gente saiba os tipos de layout que existem, tá? Então a nossa aula agora vai ser sobre isso, tipos de layout. Então vamos lá, o que são tipos de layout web, tá? É importante dizer que aqui a gente está sempre falando de layouts web, tudo voltado para web design. Alguns conceitos se aplicam sim a desenvolvimento de aplicativo, mas desenvolver aplicativo tem suas particularidades, muitas delas, aliás, tá? Mas vamos lá então falar sobre layout web e os tipos que existem. O layout web é basicamente a estrutura e forma na qual o site apresentará seu conteúdo visualmente. Essa organização do conteúdo na tela, que a gente chama de interface, né, deve ser construída de forma a considerar uma boa experiência ao usuário, que seria a nossa user experience, tá? E essa user experience tem a intenção de facilitar a interação entre usuário e interface, tanto em computadores quanto em dispositivos mobile, através do layout responsivo. E também possibilitar uma fácil compreensão dos elementos distribuídos no nosso layout, que são botões, formulários, textos, imagens, vídeo e etc. Bom, dito isto, eu posso falar para vocês que... Bom, aqui está assim, antes de criarmos grids, temos que saber que tipo é o nosso layout. Eu estou falando sobre grid agora, porque a gente vai entrar na aula sobre grids na próxima aula. Então, como eu ia dizendo, é que existem 4 tipos de layouts. Eu vou mostrar 5 aqui, se não me engano, mas o último é mais um estilo do que um tipo. Vamos lá. O layout fixo, tá? O layout fixo, ele possui medidas fixas e posicionamento fixo também para os seus elementos de layout, independente da resolução da tela. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui, eu separei algumas referências aqui. Esse site aqui é um site de um game chamado Portal. Foi até um pouco difícil achar um layout fixo aqui como exemplo, porque atualmente as pessoas já fazem todos os layouts responsivos, tá? Então foi um pouquinho difícil de achar, mas eu achei esse aqui. E aí eu vou mostrar para você o que significa um layout fixo. Olha só, eu vou posicionar o meu mouse aqui na lateral esquerda, tá? do navegador, e vou começar a encolher. Então, essa minha tela, ela tem uma resolução HD de 1920 por 1080 pixels. Se eu tivesse numa tela um pouco menor, tipo assim, ele ainda consegue visualizar o site porque ele está centralizado, tudo certinho, né? Mas se eu tivesse numa tela já um pouco menor ainda, por exemplo, um tablet, olha só, tá vendo que aqui embaixo já começa a cortar o conteúdo, o menu também já começa a cortar e gera barra lateral? Isso porque esse site ele é fixo, ele tem um layout fixo, então ele não é responsivo ou fluido, tá? Isso quer dizer o quê? Que os elementos dentro do layout eles não se adaptam à resolução da interface, ao tamanho da tela, tá? Então, se eu continuar encolhendo aqui, esse site ele continua com o mesmo design, ou seja, os elementos visuais não estão sendo responsivos, não existe uma resposta imediata, né? Uma adaptação ao tamanho da tela. E aí gera esse efeito colateral aqui que causa uma navegação ruim, né? Tipo, a gente não consegue navegar se a gente estivesse acessando esse site aqui por um smartphone, por exemplo, tá? Bom, então esse é o tipo de layout fixo, tá? Se eu navegar aqui entre as páginas, continua a mesma coisa, tá? Olha só, continua cortando o elemento aqui e aí eu tenho que ficar rolando lateralmente, por exemplo, se eu quisesse ver o conteúdo do site sobre esse jogo aqui, beleza? Então isso é um layout fixo. Depois, a gente tem o tipo de layout fluido, tá? Onde os elementos se redimensionam através de porcentagem. Porém, ele é diferente do responsivo porque ele não considera a resolução da tela do dispositivo. Ou seja, ele não, o código do layout fluido, a única coisa que ele faz é ao invés de definir uma largura fixa, por exemplo, esse elemento aqui, ó, ele deve ter uns 1000 pixels de largura. Vamos ver aqui. 923. Então, o que acontece? Independente do tamanho da minha resolução, ele vai continuar tendo 923, certo?
O layout fluido, ele não é o responsivo ainda, ele é fluido, tá? Qual que é a diferença? Ele vai usar porcentagem aqui. Então ele vai, por exemplo, falar para ocupar sempre 100% da tela, que é o caso do nosso Wikipedia aqui. Olha só o Wikipedia. Se eu começar a encolher o layout, tá vendo que essas duas boxes aqui, essas duas colunas continuam encolhendo, esse menu aqui e tal, porque eles estão setados com porcentagem, tá? A única coisa que a gente tem fixa aqui, acredito eu, é essa lateral aqui, tá? Então se eu continuo encolhendo aqui, ó, ele é quase um layout responsivo, porque ele me permite ter uma boa visualização aqui dos elementos, sem gerar barra de rolagem lateral, né? Até determinado tamanho. Mas olha só, se eu continuar diminuindo, o que acontece? Ele vai diminuindo, diminuindo. E olha só o quão estreitas já estão essas colunas. Aqui no menu também já está tudo muito coladinho um no outro, certo? Se eu continuar diminuindo, aí ele começa a cortar. Tá vendo que o menu já chegou na sua porcentagem mínima, o máximo que ele conseguia diminuir dentro de uma porcentagem, né, de ocupar 100%. Aqui embaixo nas colunas ainda continua diminuindo porque ainda tem, digamos assim, espaço. Mas olha lá, já começou a cortar agora, tá vendo aqui? Então, já começou a cortar o texto e gerou barra de rolagem, tá? Muito provavelmente porque o menu está levando a largura total do site até aqui, ó. O menu, todas as palavras do menu já estão no seu limite máximo. E como é uma palavra inteira, ela não quebra linha para ficar mais estreito ainda. O próximo que eu tenho para falar, aí sim é o nosso responsivo, tá? E o nosso responsivo, os elementos eles se redimensionam e se agrupam de formas diferentes de acordo com a resolução de tela, fazendo com que a experiência de navegação seja otimizada para cada resolução. Então vamos lá ver um exemplo, tá? Eu abri aqui o site da EA Games, tá? E aí aqui é o seguinte, a gente tem esse menu aqui, né, com cada uma dos itens no formato de texto, tá? Se eu começar a estreitar a minha janela, a gente pode ver o quê? Esse subscribe aqui, ó, tanto o subscribe quanto a própria barra aqui do menu, ela tá vindo junto, ela já não tá ficando para trás lá. Beleza, só que isso ainda não quer dizer que o site está responsivo, tá? Aqui, por exemplo, essa barra do topo, ela está apenas com uma porcentagem de 100%, por exemplo, tá? Da largura total. Se eu continuar diminuindo, o que eu sei o que faz o site se tornar responsivo? É quando os meus elementos de layout eles sofrem alterações, que é o que aconteceu aqui agora, olha só. A gente tem um menu aqui assim, né, com todas as palavras e tal, só que aí o designer do website aqui, ele entendeu que quando eu estivesse numa resolução menor do que essa, aí possivelmente esse menu não ficaria interessante mais. E aí o que ele fez? Ele fez o menu mudar, tá? Isso é um design responsivo, é quando os elementos visuais da nossa interface, eles mudam, eles se adaptam para uma melhor experiência do usuário, tá? Então, isso são conceitos de design de interface, né? A gente não está falando de código ainda, mas é isso que é importante a gente saber para a gente entrar nisso daqui a pouco no código, beleza? Então, aqui também embaixo a gente consegue ver que o design está responsivo como... Em determinada resolução, ele ocupa 3 cards por linha, tá vendo? Se eu continuar diminuindo aqui, ao invés de continuar 3 cards, esses cards irem diminuindo de tamanho e de largura, chega um determinado momento que o cara fala, não, eu não posso diminuir mais o tamanho do card, então que seja apenas 2 por linha ao invés de 3, tá? Porque eles vão continuar legíveis. Bom, dito isso, essa é a ideia, então, né? Do design responsivo, de uma maneira bem crua, né? Mas se você quiser saber mais sobre design responsivo, né? O conceito, né? Da parte de design de interface, no caso, a gente tem mais conteúdo sobre isso no nosso primeiro curso, que é o curso de design de interface, beleza? Então tá, e aí, como eu disse, eu ia apresentar para você 5. A gente vai para o quarto agora. O quarto é o que? É o orgânico, tá? O orgânico, ele é quase um estilo, porque ele pode ser orgânico e responsivo, ele pode ser orgânico e fluido, tá? Então, ele é mais um estilo do que um tipo. O que acontece então? Eu separei esse site aqui
E percebe como ele não tem os elementos todos estruturadinhos, por exemplo, igual a esse aqui, que está numa box centralizada, ou igual a esse aqui, que tem também uma box centralizada com todos os elementos alinhadinhos, uma box embaixo da outra, 3 colunas. Então, esse tipo de layout aqui, olha só, conforme eu vou rolando, os elementos vão se alternando de tamanho, trocando de posição também. E aí a gente tem essa alternância, a fotografia na direita, depois a fotografia na esquerda. Aí aqui, ó, não existe uma obrigatoriedade de alinhamento de coluna. Tá vendo que essa fotografia ela vem da coluna, o que seria um lado direito, uma coluna direita, né? E invade o outro lado aqui, o esquerdo, né? Então ela já está crescendo aqui. Então isso seria uma espécie de layout orgânico, tá? E o layout orgânico, ele tem que ser pensado antes, né, na etapa do design, e ele pode ser também responsivo. No caso aqui, ó, se eu for encolhendo o layout, em algum momento ele adapta aqui o tamanho dos textos e o alinhamento dessas fotografias e tudo mais, tá? Então, se eu for encolhendo aqui, ó, chega uma hora que o conteúdo ele não gera barra de rolagem lateral em momento algum, o que significa que ele ficaria tranquilamente acessível pelo smartphone, né? E ele continua navegável, continua legível, mesmo ainda sendo orgânico, mesmo ainda mantendo essas animações e esse posicionamento dos elementos sem estar encaixado numa grid certinha, num alinhamento bem basicão, assim, centralizado. Beleza? Então isso seria o nosso layout orgânico. Para a gente finalizar, olha só, a gente tem por último o material, tá? O que é o material? O material, na verdade, ele é mais um conceito, um estilo estético, tá? E conceito. Ele foi introduzido pelo Google, onde consiste em explorar o layout com base no design de materiais impressos, onde o espaço tridimensional é trabalhado a partir da relação entre luz, sombra e movimento, utilizando os eixos X, Y, Z e gerando aí uma espécie de tridimensionalidade, né? Vamos ver isso, então. Então, qual que é a brincadeira do Google? É que tudo é como se fosse na tela do computador, que é plana, né? Mas que a gente consiga simular essa tridimensionalidade dos elementos. Então, o usuário, no final das contas, ele vai saber o que está mais na frente, o que está mais atrás, e existe um certo grau de importância. Mas não serve só para isso, na verdade, tá? A metáfora é mais, por exemplo, quando você pega um objeto do mundo real, por exemplo, você vai pegar um smartphone, você quer tirar ele do ponto A para o ponto B, certo? Ele não some e aparece no ponto B automaticamente. Você visualiza ele fazendo esse caminho. Existe uma animação, existe um motion, né? Ele não vai sumir e aparecer no ponto B. Então a metáfora do Google é mais ou menos essa. Tudo que você clica, tudo que você interage, ele tem que mostrar esse movimento e, mais do que isso, ele tem que ter essa tridimensionalidade. É muito difícil aplicar esse conceito 100% no nosso layout, tá? E a gente vê isso acontecer mais em aplicativos mobile do que em websites. Mas, por exemplo, eu separei aqui o site da Udacity, não sei como pronuncia também, e eles tentam fazer esse conceito aqui na medida do possível, tá? E aí o conceito aqui funciona assim. Eles têm, então, essa tridimensionalidade nos botões, né? Então, olha só esse botão aqui. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu colocar direitinho aqui. Ele tem uma sombra aqui bem difusa, né? E quando eu coloco o mouse em cima, eu consigo perceber como se eu estivesse já quase pressionando esse botão. É como se ele afundasse um pouquinho, porque a sombra tem uma variação de tamanho e tudo mais. Então, é essa brincadeira do Google, né? A metáfora, né? Que no mundo real, algo que está mais destacado, que está planando aqui, se eu coloco um peso em cima, no caso o mouse, ele vai abaixar um pouquinho, né? E aí você continua repetindo esse mesmo conceito para o restante dos elementos. Aqui nessa página, por exemplo, ó, se eu der um clique aqui para ver detalhes, ele vai expandir um card e essa sombra do card de cima aqui, branco, né, projetada no card de baixo, me dá a impressão que esse de baixo está atrás, né? Ele está embaixo e atrás. Então, é como se ele
saísse de trás e deslizasse, né? Então, essa brincadeira, essa metáfora que é o que o Material Design traz pra gente, além da questão de animações e movimento, né, que é mais difícil da gente ver em websites. Bom, tendo mostrado todos esses tipos de layout para você, na próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre design responsivo, tá? Layout responsivo, no caso. E aí, é o que interessa para a gente aqui no nosso curso, é o que tem se feito, né, ao longo dos anos mais recentes e é o mais adequado, é o mais apropriado em todos os quesitos, desde experiência do usuário até questões de praticidade mesmo. É uma técnica voltada para web design, beleza? Bom, então te vejo na próxima aula. Valeu!